O Palmeiras entra em campo neste domingo, 10 de agosto de 2025, para enfrentar o Ceará, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão, e o clima em torno da partida está longe de ser apenas de expectativa por mais um jogo. O duelo acontece em um momento de pressão intensa sobre o elenco, o técnico Abel Ferreira e até a relação com a torcida, que nos últimos dias viveu protestos e episódios de tensão dentro e fora do estádio. A equipe chega com desfalques importantes, a possibilidade de uma novidade na escalação e o risco de registrar o pior público do ano em sua própria casa, algo impensável há pouco tempo para um clube acostumado a ver o Allianz lotado em partidas decisivas. O Verdão segue com uma lista de ausências considerável, e Abel Ferreira precisa montar uma escalação equilibrada para não perder ainda mais competitividade. Entre as principais novidades, está a chance de Kelvin ser relacionado pela primeira vez, aumentando a expectativa para ver como o jogador pode se encaixar no sistema. Ao mesmo tempo, a despedida de Vanderlan, que está de saída para o Bragantino, mexe com a estrutura do elenco. Abel precisa encontrar soluções rápidas, equilibrando improvisações e mantendo uma base sólida para encarar o Ceará. É um jogo que exige mais que tática, pede uma resposta emocional do grupo. Mas o grande problema pode não estar dentro de campo. Após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, a relação entre torcida e comissão técnica sofreu um abalo enorme. Durante o último jogo, a arquibancada disparou gritos hostis contra Abel Ferreira, e o técnico reagiu com aplausos irônicos, gesto que foi interpretado por parte da torcida como deboche. Essa troca de provocações elevou a temperatura e fez crescer a ideia de protesto neste jogo. Há quem planeje não comparecer, e os números de ingressos vendidos até agora indicam que existe uma chance real de vermos o pior público da temporada no Allianz Parque, um cenário raro para os padrões recentes do clube. Dentro de campo, o desafio é duplo: ganhar o jogo e, de quebra, tentar reconstruir a confiança com o torcedor. Abel Ferreira, apesar das críticas, é um técnico experiente e sabe que, em momentos assim, qualquer vacilo é amplificado. A escolha por dar espaço a Kelvin é ousada e pode render frutos, mas também traz o risco de queimar o jogador caso ele não consiga se adaptar imediatamente ao ritmo e à pressão de um jogo desse tamanho. O treinador ainda precisa lidar com a ausência de peças-chave e a queda de rendimento de alguns titulares, o que exige criatividade e coragem para tomar decisões que podem não agradar a todos. O clima no estádio será determinante. Se a torcida entrar para apoiar, o time pode se sentir mais leve e confiante. Mas se o ambiente pesar, cada passe errado ou jogada desperdiçada pode virar munição para aumentar a pressão. É aquele típico jogo em que o resultado não é apenas sobre 3 pontos, mas sobre a moral e a força interna do elenco. Uma vitória convincente pode mudar o tom da relação com a torcida, enquanto um tropeço pode abrir uma crise ainda maior. O Ceará, por sua vez, chega para o duelo sem nada a perder, disposto a aproveitar qualquer nervosismo do adversário. É um cenário perigoso para o Palmeiras, porque enfrentar um time leve e sem tanta pressão costuma ser mais complicado do que parece. Para Abel e seus comandados, a palavra de ordem é concentração do primeiro ao último minuto. E você que está acompanhando essa análise, já aproveita e se inscreve no canal Só Rivais para ficar por dentro de tudo que acontece com os grandes clubes de São Paulo. Aqui a gente fala a verdade, com opinião e sem enrolação. Ativa também o sininho para receber os próximos vídeos, porque a sequência de jogos promete trazer ainda mais histórias quentes para a gente debater. No fim das contas, este domingo no Allianz Parque será um teste não só de futebol, mas de maturidade. O Palmeiras precisa provar que consegue reagir mesmo em meio a uma atmosfera pesada, que o elenco tem personalidade para enfrentar a pressão e que o treinador ainda tem comando sobre o grupo. Se conseguir mostrar isso, volta a respirar no Brasileirão e ganha um pouco mais de tranquilidade para as próximas rodadas. Se não, o Allianz pode se transformar em um caldeirão de críticas ainda mais fervente, e as consequências disso, todos sabemos, podem ir muito além de um simples resultado. Independentemente do placar, o jogo contra o Ceará vai dizer muito sobre o momento do Palmeiras.
Para a torcida, é a chance de decidir se continua acreditando ou se vai manter o tom de cobrança máxima. Para Abel, é um daqueles dias em que cada decisão, desde a escalação até as substituições, pode definir não só o jogo, mas o rumo da temporada. Para o elenco, é hora de mostrar que ainda existe união e força para lutar no topo. E para você que ficou até o fim dessa análise, mais uma vez, se inscreve no canal Só Rivais e participa nos comentários. Quero saber se você acha que a pressão da torcida vai ajudar ou atrapalhar, se Abel acerta ao dar oportunidade para Kelvin e como você vê o futuro do time no campeonato. Aqui, a resenha continua depois do apito final.